Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação. Do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite, muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão. Hoje, a primeira emissão do segundo ano de vida deste programa, aqui na Rádio Onda Livre e na Onda Livre TV. É sempre um enorme prazer estar na vossa companhia. E este ano que passou foi para nós extremamente aliciante. Permitiu-nos tomar contacto com novas realidades do mundo automóvel, permitiu-nos também, isto que para nós ainda é muito mais importante, não só para mim, mas também para com os comentadores deste programa, o João Almeida e o Vítor Martins, a quem eu saúdo, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Que procuramos ao longo destas emissões, não só trazer até vós notícias do mundo automóvel, mas também e sobretudo, poder-nos proporcionar-vos informações que vos sejam úteis no vosso dia-a-dia, na vossa condução no dia-a-dia, para poderem estar precavidos contra eventuais incidências na estrada. Essa é a nossa preocupação, é a preocupação que nós temos de também vos ajudar na vossa condução. E este ano que hoje iniciamos com esta emissão, a emissão número 21, ou melhor dizendo, o episódio número 21, nós queremos que o próximo ano seja ainda melhor que o primeiro ano de emissões. Esse é o nosso propósito e como eu, o João e o Vítor somos os três ambiciosos nesta matéria, pois podem contar com o nosso empenho em trazermos até vós cada vez mais qualidade neste programa da Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV. Como devem ter reparado, hoje estreámos um novo genérico, mais condicente com aquilo que é a essência deste programa. Foi uma gravação, de facto, divertida. Eu creio que a realização da emissão de hoje tem umas imagens resultantes dessa gravação deste genérico. Já lá vamos voltar a este tema. João. Sim, Eduardo. Mais um ano de emissões a começar hoje, não é verdade? Mais um. E que seja mais um de muitos. Esperemos que sim. Hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar de um projeto da Ford, que já pediu autorização para isso, que é um carro que tem uma moto elétrica incorporada. É curioso, bastante curioso. Depois vamos falar de um motor que funciona com água salgada. Exatamente, água salgada. Vamos também falar hoje, ainda no campo da técnica, do motor RCCI. O que é isto? É um motor que utiliza gasóleo e gasolina. Uma inovação. Vamos também falar do preço dos combustíveis e da carga fiscal neste mesmo preço. E, finalmente, vamos falar aqui de um estudo que foi realizado sobre o futuro do automóvel. A médio prazo, a coisa de 15 anos, 15, 20 anos, em direção ao futuro. É um estudo preocupante que nos vai seguramente fazer pensar um bocado em tudo isto, porque está aqui, de facto, a componente elétrica digamos, no âmago da questão. Só que, de facto, os carros, a emissão de CO é zero, não é? Mas o problema está no resto. No resto. Está no fabrico e está, sobretudo, depois da reciclagem. Pois, essa é a parte que eu me intriga de veras. Exatamente. De maneira que, eu não sei, eu espero que haja que haja mais bom senso e que não haja um afã tão grande em querer que o veículo se torne definitivamente elétrico e não só, exclusivamente, porque há aqui outras alternativas em cima da mesa, nomeadamente com uma criação da Bosch que permite aos motores diesel ter os índices de NOx muito abaixo daqueles que estão programados para entrar em vigor em 2018. Sim. O que é de facto importante. E o mais curioso é que esta criação da Bosch
não traz grandes encargos ao produto final? Não, porque assim, no fundo aquilo que a Bosch neste momento está a repensar é, digamos, uma forma de conseguir tirar o melhor proveito da combustão em si, Exatamente. tirando o maior rendimento possível. E depois, por sua vez, acabar por filtrar, que no fundo já é aquilo que neste momento existe, conseguir uma maior filtragem das emissões e dos resíduos que acabam por sair para a atmosfera. Claro. Bom, mas antes de irmos a esse tema, eu não sei se a realização já tem, de facto, esse pequeno vídeo resultante da gravação do novo genérico. Automóveis. Essa paixão que nos move, que nos move, que nos move. Ok. Não. Onde iremos abordar tudo o que tem a ver com o automóvel e a sua tecnologia. Pode. Ou se pode. Podias. Então fico aqui, encosta. Atropelamos-la. Ok, take 6 ou take 7? Se quiserem. Agora a sambana. Está a gravar. Mas foi verdade. Acabou de acontecer. Fake, hein? Estudar a condução automóvel. A condução, o seu ensino e a sua legislação. Opa, agora foi a minha vez. Eu tinha o cabelo fora de sítio. Vitor Martins. Onde iremos abordar o automóvel e a sua tecnologia. Take your hat out, não é? Enganei-me, take 4. Já que eu tenho muito o que fazer. Qual foi? É para os apanhados do programa. Motores, a nossa paixão. Bom, eu sinceramente não sei o que é que ia dizer, mas ri imenso com estes apanhados que a Julieta Carneiro e a Joana Ochoa fizeram. De facto, foi uma surpresa muito grande e muito agradável termos visto isto, João. E Vítor. Eu não imaginava o trabalho árduo que nós tivemos para fazer o genérico de 20 segundos, não é? Exatamente. Muito bem, muito obrigado às duas. Então vamos lá começar a emissão 2 com o tema da Ford. De facto é um carro que, isto é loucura, é uma ideia para vincar, porque há aqui uma preocupação da Ford em facilitar ao condutor o acesso às grandes cidades. E este carro da Ford, que é um C-Max, tem no seu interior uma moto. Eu creio que nós temos algumas fotos disto. Abre o capô e com um sistema elétrico ou hidráulico, a moto sai, fecha o capô, fechou o carro e vai de moto. Mas também o mais curioso é que a roda motora, ou motriz da moto, pode também servir como força motriz do próprio carro. Exatamente. Passará a ter 5 rodas. Exatamente. Eu não sei quantas rodas motrizes é que irá ter este carro, mas de facto é um conceito que eu acho interessantíssimo. E estou curioso por ver a evolução disto. Eles já têm, de facto, pediram à Comissão de Patentes dos Estados Unidos da América e, de facto, eu estou curioso de ver a realidade deste brinquedo que a Ford nos apresenta agora. Isto, antes de mais, Eduardo, carece de legislação para poder circular na via pública. Presumo que sim, Porque, para já, foge um bocadinho ao conceito geral do que é um automóvel. Deixa de ter 4 rodas para ter 5. Depois, penso eu, a moto é toda elétrica, certo, Eduardo? Exatamente. E o automóvel é de combustão?
Eles não elétrico, dizem, mas, eles não mas é dizem. elétrico, é Não elétrico. pode ser de combustão, porque senão não teríamos onde posicionar a moto. A moto por causa Isto do motor. Seria a parte do habitáculo do É. motor. Exatamente. Não, tem motores elétricos instalados nos cubos das rodas. Nos cubos. Nos cubos da roda. Exatamente. Nunca pode ter um motor de combustão. Exatamente, Depois- porque não tem espaço, não é? Não sabemos quanto vai pesar a moto, não é? Também, não, isto são detalhes que exato, a notícia não dá, exato. não é? Isto é uma notícia do Observador. Mas isto carece necessariamente de legislação, até para efeitos de IPO, Provavelmente. não é? Porque se é uma roda motriz, presumo que também seja uma Pode roda... ser motriz. Pode ser, Pode ser. mas a verdade é que ela circula no chão, mesmo não Exato. sendo motriz, vai acabar por circular colada ao solo, não é? Depois vamos, por exemplo, e está-me agora a passar pela cabeça, será que o pneumático do motociclo que circula no meio das rodas motrizes tem que ter profundidade mínima obrigatória? É que Lá estão já as duas aí coisas, não é? esbarramos Com uma série de e questões esbarramos legais, não é? logo com uma questão legal que no automóvel ligeiro a profundidade mínima é de 1.6 mm e no motociclo é de 1. Portanto, há aqui logo por si só uma descompensação, Descompensação, não é? não é? E eu pergunto, faço mais uma pergunta que provavelmente não me saberão responder, porque isto é um projeto, mas qual é das duas rodas do motociclo aquela que vai contar os quilómetros? É que se for a da frente, Tem diferenças, não é? estamos feitos ao vivo. Exatamente. Estamos a meter os mesmos quilómetros ao carro, estamos a meter à moto, quando na verdade não é ela que Não está é? a circular. Exatamente, exatamente. Por sua vez, quando serve de roda motriz, tem lógica que assim seja. Pronto, isto é muito complexo ainda, é um projeto, vamos ver no Vamos que é ver, que isto vai estamos dar. cá para ver, A não é? ideia não é de todo... Discipiente. Exatamente. Que já existe. Hoje as autocaravanas, muitas delas estão equipadas, e eu já vi algumas, com quadriciclos cujas rodas traseiras circulam no chão, mas as rodas frontais estão levantadas na traseira da caravana ou melhor, minto. As quatro rodas estão posicionadas no solo, as rodas direcionais têm uma ligação ao volante da autocaravana, giram consoante a curva, mas têm desligado quer o conta-quilómetros, quer o velocímetro do quadriciclo que circula atrás. É muito engraçado. Muito engraçado. Precisamente pela mobilidade das pessoas que vão para um parque de campismo poderem mover-se para ir às compras, para ir ao cinema, Até tomar um por uma café. questão de ser mais prático devido às dimensões. Sim. Exato, exato. Bem, em relação a este projeto da Ford, vamos esperar para ver o que é que Vamos sai aguardar. daqui e vamos aguardar, e à medida que as notícias forem aparecendo, nós seguramente vos daremos conhecimento de elas. Houve uma notícia que eu li no Motor 24 que me deixou de facto curioso, que é a história, que já é muito antiga, de se querer utilizar água para mover os veículos. Há uma empresa que é a Nano Flow Cell, que tem um conceito, já tem testes mesmo, com um carro que denominaram de quântico, em que usa água salgada como combustível. Isto é quase como o princípio do hidrogênio, porque a água, os íons negativos e os positivos passam por uma membrana, isso dá resultado à energia, o que é que sai daí? Água, tal e qual como no hidrogênio. Portanto, não há aqui poluição absolutamente nenhuma. O curioso é que esta empresa fez com o seu carro 1000 km durante 8 horas e 21 minutos e não necessitou de qualquer tipo de reabastecimento. Eles têm vários projetos, têm o e-Sport Limousine, completamente elétrico, e o crossover Quant F, e este o Quantino, que é este que nós estamos a ver na imagem, que de facto tem umas linhas curiosas. E acabou de completar 150 mil km em estrada. 150 mil km já acaba por ser muito quilómetro É um percorrido. teste fantástico, não é? É um teste que, na minha opinião, é um teste que vale a pena, porque, pronto, prova que já houve aqui um esforço Muito grande, não é? até se tentar ter uma noção concreta das capacidades do carro. Agora, nós assistimos a isto, vemos este esforço desta empresa, da Nano Flow Cell, com este carro.
Vemos, de facto, o esforço que outras empresas estão a fazer, nomeadamente a Bosch, para a diminuição das emissões nocivas por parte dos diesel. Mas continuamos a assistir, e resta saber a quem é que interessa isto, o negócio do elétrico. É assim, eu penso que o elétrico neste momento passou a ser mais tipo uma moda e toda a gente quer falar dele acima de tudo. Porque se nós virmos e se pensarmos um bocadinho tudo o que está a ser desenvolvido neste momento, e nós temos alguns carros que já começaram a ser testados, inclusive os Mazdas, que vão estar no mercado no próximo ano, Um novo motor. em que eles começaram a desenvolver este motor do Skyactiv em 2014, se a minha memória não falha, e tem vindo a desenvolver e a poder modificar ainda mais o princípio do que foi. Na altura eles saíram com esta nova tecnologia no diesel e neste momento conseguiram aprofundar e melhorar mesmo a parte dos carros a gasolina. Portanto, o que prova que há um esforço da parte de toda a gente e que não é simplesmente aquela questão que muitas das vezes se diz, a parte da poluição. É lógico que tem que haver um esforço para reduzir a poluição, mas também não é só passando para o elétrico, portanto, mais que nós nem teríamos capacidade elétrica neste momento para sustentar um parque elétrico. E há uma coisa que me preocupa, que é de facto o excesso, e peço desculpa a quem tem veículos elétricos, que é o excesso de benesses que estão a querer dar aos compradores dos elétricos. A Noruega embarcou nessa política e teve um problema grande entre mãos e começou já a retirar, de facto, um determinado número de benesses. Benesses essas que iam desde isenção de impostos, isenção de custos de parqueamento, isenção do custo de recarga das baterias em locais públicos e, de facto, Oslo ficou pejada de carros elétricos. Começou a ter problemas com o tráfego e tudo isso e viram-se na necessidade de começar a cortar. Será que nós aqui no nosso país vamos embarcar no mesmo tipo de incentivos? Eu penso que isso é uma negança, ou seja, é um chamariz para que as pessoas comecem a optar por carros elétricos, que depois aos poucos essas benesses vão ser retiradas e provavelmente, Eduardo, isto é tão simples quanto isto, há um encaixe financeiro de milhões graças ao combustível no nosso Estado. Se deixa de haver veículos a combustão, esse encaixe financeiro tem que advir de algum lado. Vão ter que ser criados impostos para veículos elétricos. Tem que ser. Eu soube hoje, não de fonte segura, mas soube hoje que, por exemplo, e perdoem-me se estou errado e se estou a dizer alguma mentira, que a Toyota deixou hoje de fabricar o Yaris a combustão. Exatamente. Quer a gasóleo, Exatamente. quer a gasolina. É. Vai ser, a partir de amanhã, ou a partir de... A Nissan também já entrou por esse o Yaris, que é um carro citadino, um carro utilitário que muita gente usa hoje em dia e que, por exemplo, há escolas de condução que têm só Toyotas Yaris e que o carro passou a ser única e exclusivamente fabricado em modo híbrido, em modo elétrico. Peço desculpa. Sim. Elétrico. 100% elétrico. Portanto, é uma aposta que a Toyota está a fazer. Se bem ou mal, não sei, o futuro dirá. Eu penso que é cedo demais para tomar uma decisão tão drástica, não é? Eu penso que sim. Vamos ver. Até porque, não sei, isto faz-me lembrar que, e vamos entrar aqui noutro tema, que é a questão dos combustíveis. Sim. E aqui mesmo, só voltando um bocadinho atrás, nós temos hoje em dia a Opel, que por sua vez estava com bastantes dificuldades em cumprir as normas antipoluição. E neste momento, devido à parceria que foi criada com o Grupo PSA, eles têm novos motores que já estão prontos a sair para o mercado com emissões totalmente diferentes. Abaixo dos valores que estão programados para setembro de 2018. Motores a combustão. Sim, motores a combustão. Diesel e gasolina. Sim, o que prova os motores 1600 a diesel e depois tem também motores a gasolina com uma potência muito elevada e em que as emissões são muito baixas. Bom,
Eu não sei, mas de facto, por onde é que nós vamos parar? Nós estamos a assistir novamente a uma escalada dos preços da gasolina. A título de curiosidade, em 2009, o preço médio da gasolina 95 era de 1,235 euros. Isto são dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. Enquanto que o preço médio do barril do crudo, conforme dados da OPEP, foi de 61,51 dólares. Hoje os preços, o preço médio por cada litro de gasolina simples, 95 simples, é atualmente de 1,540 €, dados de 1 de maio. Isto de acordo com os dados também da Direção-Geral de Energia e Geologia. A gasolina 98 está no preço médio de 1,617. Por acaso aqui, nesta fotografia que estamos a passar, os valores são um bocadinho mais elevados, que não é de estranhar. Eu, sinceramente, diz aqui, que isto aqui, vamos lá saber. Falam, nós estamos em lugares, estamos exatamente no mesmo patamar da França, em termos de custos de combustível. Só que, enquanto a França tem um salário mínimo superior a 1.400 €, Portugal tem um salário mínimo de, salvo erro, 580 €. Mais uma vez prova que nós, portugueses, temos conseguido fazer milagres com o pouco que ganhamos. Não ganha. Epá, mas há justificação para isto? Não. Na minha opinião, não, a não ser se formos analisar os impostos e aquilo que é acarretado por alguém entre o preço do barril em si e o preço de venda do combustível. Se o barril baixou, tendencialmente o preço de combustível deveria baixar, coisa que não acontece porque ainda há bem pouco tempo, e se não estou em erro há 2 anos, houve uma descida do barril do crudo em flecha e nós em Portugal sentimos um aumento porque houve um novo imposto de nós pagamos impostos de impostos. que não sei dizer como é que qual é o nome dele. Agora, uma coisa é certa, se tendencialmente houver mais carros elétricos a curto, médio prazo, e se houver menos carros a combustão, então isto vai se inverter. A luz vai subir para haver esse encaixe financeiro e o crudo e o combustível vai descer. Então, meus amigos, eu vou guardar o meu carro a combustão. Claro. Se me for permitido conduzi-lo na altura. Claro. Depois Mas há aqui uma vamos coisa ter que é esse problema, curiosa, não? a propósito da questão dos preços. A Associação Europeia de Construtores de Automóveis colocou Portugal entre os países da União Europeia com maior carga fiscal sobre os combustíveis fósseis. Por exemplo, diz este estudo, avaliando os euros de impostos indiretos, no caso o imposto sobre produtos petrolíferos, em cada 1000 litros de gasolina 95 octanas, Portugal tinha à data de 1 de janeiro deste ano, 2018, um valor de 659 euros de impostos, ficando ex aequo com a França, numa tabela de 28 países. Cá está, a França tem um salário mínimo de 1.467, Portugal 580. Há aqui uma diferença abismal. E depois, há aqui também um outro relatório das estatísticas de preços, atualizado a 23 de abril de 2018, portanto é recente, que indica que o preço sem taxas médio da gasolina 95 simples era de 0,577 €. Ao passo que o valor do imposto sobre produtos petrolíferos, que engloba também a categoria outros, é de 0,659 €. A este junta-se ainda o IVA de 23%, em que resulta mais 0,284 €. Assim chegamos ao valor médio de 1,521 por cada litro de gasolina 95. Contas feitas, temos sensivelmente €1 de impostos para 1 litro de combustível. E se pensarmos numa coisa, Eduardo, se nós lançássemos, não, está à vista de quem quiser ver,
Se nós perguntássemos ao comum dos condutores se pagariam cerca de 3 euros por litro de gasolina se continuavam a conduzir, se calhar a maior parte deles diria que não. Mas é isso que estamos a pagar. Porque se compararmos o nosso ordenado com o francês, que passa do dobro, e estamos a falar de um ordenado base, Exatamente. 1400 e qualquer coisa para 580, e se o preço é o mesmo, então o preço do litro de combustível para o português, para o comum dos portugueses em relação ao comum dos franceses, é de 3 euros, mais ou menos 3 euros Exato. litro. Exato. Portanto, e isto eu acho que é um exagero. Exagero. Quando falam que o preço do combustível tem que ser enquadrado nas flutuações do preço do barril de crudo, é um caso curioso. Os Estados Unidos rasgaram o tratado nuclear com o Irão, e os combustíveis nos Estados Unidos baixaram. Exatamente. Não é? Vamos lá ver. Toda a gente diz que é preciso ter atenção aos fatores disto e daquilo e daquilo outro na conjugação do preço. Para mim isto é tudo uma política, mais nada, quer dizer, porque aqui a única preocupação que há, e no nosso caso, é faturar. E é que nós vemos o relatório de contas da Galp, que tem lucros astronómicos. E nós estamos a pagar um preço que, se fosse real, seria, como o João diz, de 3 euros o litro, não é? Claro. Quando na realidade os grandes sacrificados são a população, porque isto encarece tudo. Encarece o meio de transporte público, encarece o transporte de mercadorias, Por sua vez, o alimento tudo, que é transportado. Portanto, Tudo depende do transporte. não há, eu nem quero falar nisto. É melhor não. É melhor não, porque senão vamos entrar aqui em questões políticas e sinceramente não. Mas o mal está aí. É na questão política. É, na questão política, pronto. Porque, de facto, não há bom senso por parte de quem tem responsabilidades na gestão da coisa pública neste país e as preocupações básicas são, de facto, arrecadar. Pronto. Mas, enfim. Mas o problema do arrecadar é que se vamos retirando, qualquer dia já não há mais onde se possa tirar. É evidente. Mas isso não é preocupação. Percebo. Mas deveria ser, porque se nós retiramos o pouco que ainda vai havendo, quando se esgota, já não há mais onde tirar. Eles vão arranjar maneira de tirar aquilo que a gente já quase não tem. Eles arranjam maneira. Não. Enfim. Bom, vamos voltar aos automóveis, que é isto que nos dá gozo e que nos dá paixão. Rui, Vítor, quando eu lhe falei no motor que mistura gasolina e gasóleo, o que é que pensou de imediato? Curiosidade, acima de tudo. Nós tínhamos, há um vídeo sobre isto, é um bocadinho extenso e eu optei por não o passar hoje, porque além de ser extenso, não está legendado e a tradução implicava conhecimentos específicos de inglês que eu não tenho para fazer uma tradução que fosse, de facto, minimamente aceitável para os padrões de qualidade que nós queremos aqui no programa. E, portanto, optei por não ter. Temos algumas fotos deste motor. E isto vem-nos dizer o quê? Que o motor de combustão do ciclo Otto não está esgotado. Não, mais uma vez não está esgotado e é aquilo que eu tenho vindo a dizer ao longo do último tempo, que é, neste momento os fabricantes estão a fazer um esforço bastante grande para conseguir baixar as emissões e as poluições. Se nós repararmos minimamente para aqui, o sistema e o gráfico que temos à nossa frente acaba por ser um motor convencional diesel com uma taxa de compressão diferente, que acaba por ter uma mistura mais pobre e, ao mesmo tempo, o facto de ainda ter uma injeção na parte do coletor de admissão faz com que haja um poder de inflamação ainda maior. Daí o facto de eles conseguirem misturar os dois. Inflamação é essa, Vítor, e peço desculpa por interromper, que é feita sem vela pela combustão da compressão, certo? Sim.
Porque ali não vemos qualquer vela de ignição. Não, quando nós olhamos para aqui não vemos. Exatamente. Ao contrário de outros motores que estão a ser desenvolvidos neste momento, conseguem aumentar a taxa de compressão e aí a vela por si vai ajudar a fazer a queima no momento exato. Aqui não, aqui passa tudo do que eu tenho visto, daquilo que eu já pude ler, passa por aumentarmos a taxa de compressão, termos aqui uma compressão muito maior e aí sim enviar a gasolina que tem um poder de inflamação superior e ajudar a permitir uma queima maior. De facto, a conseguirmos ter um maior poder da combustão em si e termos uma maior rentabilidade para realizar o trabalho. Isto é um estudo da Universidade do Wisconsin Madison, nos Estados Unidos da América. E eles dizem que este motor, o RCCI, é capaz de alcançar uma eficiência térmica de 60%. Que o motor normal rondaria na casa dos 15, 20% em termos gerais. Portanto, isto dá-nos de facto... de facto, isto ainda são testes de laboratório, mas é um princípio, não é? É um princípio que nos faz acreditar que isto pode ser uma realidade, digamos, a médio prazo. Sim. Lá está. Há uma diminuição, precisamente, do CO2, precisamente pela queima ser mais eficiente. A queima é mais eficiente e trabalhamos com misturas muito mais pobres. Exatamente. Aí só passamos a ter, no meio desta questão das misturas mais pobres, passamos a ter um contra, que é o GNOx, mas que, por sua vez, neste momento, já existem filtros para poder reter e não haver uma libertação direta na atmosfera. É curioso que este artigo vem publicado na Razão Automóvel e eles dizem que, curiosamente, o único senão deste motor que se prende com a necessidade do carro ter um depósito de combustível de gasolina e outro de gasóleo. Eu não sei qual é o senão, mas pronto. Portanto, ter quilos de baterias não é um senão. Não é um senão. Até sem sabermos de onde vai ser o fim de vida delas. Exatamente. Isso não é senão. Ter dois depósitos é um senão muito grande. Enfim... Eu não vejo aqui o facto, porque um depósito tem que existir sempre. Claro. Portanto, supondo que vamos ter outro depósito com 50 litros, não é esse o peso. Se nós transportarmos uma pessoa assim fortinha, tipo eu, já lá estão os 50 quilos. Pois. Se for eu, nem vou dizer. Só para aí 49, vá. Mas de facto... Não é razão. Não é razão. Eu penso que isso não é o calcanhar daqueles do projeto. Não. Pode não ter pernas para andar, porque realmente temos grandes marcas por trás a querer abafar por completo os motores de combustão e ponto. Não se discute mais isso. Mas o que é curioso é que nós vemos esta ênfase toda no elétrico, no híbrido, e continuamos a ver grandes marcas de construtores de automóveis, sobretudo de topos de gama, a construírem motores de combustão interna cada vez mais potentes. Embora a cilindrada, em alguns casos, esteja a diminuir porque recorrem ao uso dos turbos e biturbos, até mais do que 2 turbos, numa escalada de potência como nunca foi vista até agora. Não é? Se estão recordados, quando falámos disso do Salão de Genebra, vimos carros com 1800 cavalos de potência com motor atmosférico. Exatamente. É algo que é astronómico, é algo que é fora de série. Portanto, às vezes eu fico aqui um bocado numa encruzilhada de sentimentos em relação a tudo isto. Eduardo, basta nós vermos e recuarmos, não é preciso assim tanto tempo, mas vermos os híbridos que nós temos neste momento no mercado. A maioria dos híbridos, o poder de autonomia que tem da parte elétrica é mesmo muito limitado. Portanto, acaba por ser um motor de combustão que está por trás. Exato. E se nós conseguirmos ter um percurso citadino ou um percurso que minimamente não exige grande esforço do carro, ainda conseguimos ter uma autonomia. Caso contrário, ficamos reduzidos a muito pouco. Só temos a vantagem de não ficar parados porque há sempre outro motor que trabalha. Mas temos aqui outro problema grave, que é as infraestruturas
que não, neste momento carecem de muitos lugares e parqueamentos com carregamento elétrico, porque nós estamos a falar de um futuro muito próximo. E como sabemos, e desculpem a ironia, que em Portugal as obras são tão rápidas, portanto há tempo para construir os parques de estacionamento com carregamentos para veículos elétricos. Portanto, eu penso, e desculpem a expressão, estamos a pôr o carro à frente dos bois. É. Não é? Primeiro as infraestruturas, depois vamos ver se o projeto é viável, então depois sim podemos falar que daqui a 2 anos já vamos ter 50% do mercado com veículos elétricos, coisa que eu não acredito e já o disse várias vezes, só que me tomei, só vou viver para crer. Porque Portugal e a nossa região carece precisamente neste momento, eu vou falar em Bragança. Eu há dias estive ao pé de um estacionamento para veículos elétricos em frente ao ACP de Bragança. Tem 2 lugares. 2 lugares ali na Sá Carneiro. A Dona Manuela, a senhora que está no ACP, que estão lá sempre os mesmos 2 automóveis. Sempre. E eu perguntei-lhe, então irónico, então não posso comprar um elétrico porque não tenho lugar. Então, reparem, como é que vamos fazer? Não é? Será que só nós é que pensamos nisto? Mas ninguém pensa. Nós, de uma maneira geral, e lá vamos estar aqui outra vez na questão da política, quem faz as leis está sentado calmo e serenamente no seu gabinete, no Terreiro do Paço, ou em São Bento, ou onde é que está agora a sede do Governo. E estão muito afastados da realidade. E não conhecem. E não conhecem. E não conhecem. Não conhecem porque, assim, quando se olha para um mapa, nós podemos ter uma percepção dos quilómetros, mas não temos a percepção do que é percorrer esses quilómetros. Claro. E isso aí faz toda a diferença. São íngremes, se não são claro. Planos, não é? Isto vai mexer na autonomia. Agora, também por sua vez, já temos aí veículos a circular com autonomia para 400 e 600 km. Exatamente. Mas eu presumo que seja em plano, não é? Eu sei que outro dia veio uma notícia até bastante polémica, porque envolve a Mercedes e a Tesla, a propósito do caminhão da Tesla, que tem feito percurso nos Estados Unidos de 900 km sem parar. E a Mercedes, inclusive, até disse que queria comprar um caminhão desses, quando estivessem disponíveis, para o desmantelar e ver como é que funciona e para ver se, de facto, é verdade aquilo que a Tesla diz, que o caminhão pode fazer essa quilometragem toda sem recarregar a sua fonte de energia. Isto diz-nos o quê? Diz-nos que poderá haver, de facto, uma evolução muito grande no campo das baterias e na sua autonomia, até pelas diferentes técnicas de fabrico das próprias baterias, que nos podem dar também uma noção de que, dentro de alguns anos, não muitos, poderemos ter, de facto, baterias com maior durabilidade e maior rentabilidade na circulação do automóvel. E depois também outra questão, que é a transposição da tecnologia de recuperação de energia da Fórmula 1 para os carros do dia-a-dia. Até porque essa tecnologia vai ser abandonada, contrariamente a que muitas dos participantes na Fórmula 1, das empresas e dos fabricantes que estão envolvidos nesta competição, não querem que isso aconteça, porque de facto é uma tecnologia de ponta que, dizem eles, é cara, sim senhor, mas é uma tecnologia extremamente apurada e fiável, e portanto toda essa tecnologia irá ser transportada dentro de algum tempo para os carros de condução normal do nosso dia-a-dia. Agora, não sei, quer dizer, nós lemos constantemente notícias sobre o fabrico de energia, como eu li aqui há uns tempos da Fisker norte-americana, que estava a criar uma bateria que poderia ser recarregada em espaço de minutos e dar uma autonomia de umas centenas largas de quilómetros. E já estou, como diz o João, vê para crer, não é? Claro. E depois depende da vida útil dessa bateria. Exatamente. Porque se ela recarrega tão depressa e para uma... A sua vida útil não poderá ser muito longa, não é? Não pode ser. Porque as baterias, queiramos ou não, têm ciclos. Certo? Exato. Facilmente ficam viciadas. Exatamente. Exato. Funciona mediante ciclos de utilização. Venha quem vier, há um truque, há outro, há aquele outro. Não é bem assim. Aquilo é feito por ciclos. Portanto, se ela recarrega tão depressa e se depois vai ter uma autonomia tão longa,
a vida útil dela parece-me a mim, que não percebo nada do assunto, que não há de ser assim tão grande. E depois também não deve ser assim tão barata. Pois. Não é? Para Bom, substituir. mas a verdade é que alguma coisa tem que ser feita neste capítulo. E isto aqui leva-nos para o tema final da emissão de hoje, que é um estudo que foi feito por uma empresa alemã, a Schaeffler, a propósito da evolução do automóvel e o panorama do automóvel até ao ano 2050. A Schaeffler diz no estudo que fez que hoje em dia as emissões a nível mundial produzidas pelos automóveis a combustão é de 3,7 gigatoneladas. Sim, aqui só gostaria de interromper uma pequena parte que eu acho que tem todo o interesse. Nós falamos sempre da parte da combustão do automóvel e a poluição do automóvel. E então os grandes barcos que têm uma poluição muito superior Vão ser elétricos. Porque até combina energia elétrica com água, é o bom perfeito. Água salgada, ainda por cima. Pois, ainda por cima. Não, mas este artigo publicado na Automais, a autoria do André Duarte, é de facto interessantíssimo, porque diz ele que a manter-se o aumento atual da produção de automóveis, teremos 120 milhões de veículos a serem produzidos em 2050. A Shell revelou um estudo prevendo a existência de cerca de 200 milhões de automóveis em circulação nessa data. Mas, Eduardo, há aqui uma coisa que me faz uma confusão tremenda. As petrolíferas vão ficar sentadas no sofá à espera disto? Não é só as petrolíferas. Veja os países do Médio Oriente, onde estão as grandes reservas petrolíferas, e veja, por exemplo, um país como a Venezuela. Exatamente. Por isso mesmo. Eu não estou a ver os cheques riquíssimos da Arábia Saudita, enfim, daí a terem nos seus palácios, à hora do almoço, um prato com areia do deserto. Pá. Exatamente. Não é? Eles agora já inventaram as asinhas de frango banhadas a ouro de 24 quilates, não é? Que isso é um insulto. Sim, eu publiquei isso. Depois foi. Isto é um insulto à pobreza, pá. É um insulto à dignidade humana, não é? Se é. Mas também eles terão que pensar seriamente nisso, porque é isto estar conforme está hoje, as posições que estão a ser tomadas a nível de comunidade europeia, sem nos esquecermos da célebre entrevista do presidente da Mercedes. Sim. Sem perdermos de vista essa entrevista, o futuro vai ser mesmo esse. Quer nós queiramos, quer não, quer dizer, e provavelmente virá mais cedo do que aquilo que nós esperamos. Pois é. A tecnologia, por muito que nos custe. Por muito que nos custe. A tecnologia, cada vez, aquilo que hoje é uma novidade, amanhã já deixou de ser. Amanhã é uma realidade. E já é passado. Isto de facto evolui tão rapidamente, e algumas destas inovações tecnológicas são tão bem-vindas, sobretudo nas aplicações no campo da saúde e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que isto leva-me a pensar que, de facto, a realidade elétrica, da mobilidade elétrica, vai chegar mais cedo do que aquilo que nós estamos a pensar. Mas eu continuo a achar, Eduardo, que deveríamos começar pelo topo. E o exemplo vem de cima. Mas não, mais uma vez, não dão o exemplo. Exatamente. Os nossos governantes adquirir veículos elétricos e mostrar que aquilo realmente funciona. E depois partirem precisamente para os transportes públicos e ser progressiva esta mudança e ser gradual. Pelas notícias que temos pouco mais de 5 anos. Mas há aqui outro fator que também é importante nós pensarmos nisso. E este estudo da Schaeffler, neste artigo publicado pelo André Duarte, ele diz uma coisa que é importantíssima e é muito grave. Diz ele que das emissões produzidas, 85% vão concentrar-se nas cidades, que irão centrar cerca de 50% da população mundial em somente 2% do espaço disponível no planeta. O que é que isto significa? Que o interior dos países vão ser desertos?
ou vão ter pouca massa humana, Sim. é a fuga para as grandes cidades, para o litoral. Mas por outro lado, O quê? Só peixe. não, por outro lado, Que é que cultiva as batatas? o aumento da temperatura média Sim. da Terra, fruto, de facto, das alterações climáticas, segundo os estudos, muitas zonas ribeirinhas vão deixar de existir. Porque vão subir E- 5 E alguns países, nomeadamente, por exemplo, as Seychelles e as Maldivas, por simplesmente vão ficar, vão desaparecer. Quer dizer, porquê esta fuga em massa para o litoral, para as grandes cidades? Para quem vive no interior como nós, excelente, vamos ter melhor qualidade de vida, melhor ar, melhor ambiente, mas não é, continua a não ser uma solução aceitável. Até porque a indústria, nos grandes meios e no litoral, polui se calhar tanto ou mais que o ramo automóvel. Claro. Não é? Só pensamos no ramo automóvel. Pois, é que esta gente esquece da indústria pesada, todo tipo de indústrias, celulose e não sei o que, não sei o que mais, a poluição que esse tipo de empresas produz. Mas não, o carro, o automóvel é o único culpado de toda esta situação e do aquecimento global. E como o Vítor diz, então, e os grandes navios de transporte de mercadorias e de passageiros? Claro. Não é? Ficam esquecidos. Vamos voltar aos remos, pôr os passageiros a remar para fazer ginástica? Seria uma forma de termos sempre um corpo Esbelto, em plena forma física. Não, mas a verdade é que o futuro é preocupante. Muito. É muito preocupante. Não só em termos de número de automóveis a circular, em termos do aumento dos gases nocivos na atmosfera, do aquecimento global do planeta e todas essas relações finais que irão existir. Também me preocupa, e voltamos novamente à célebre entrevista do diretor da Mercedes, o que é que vai acontecer com a diminuição de fabrico do automóvel tradicional, como motor de combustão. As fábricas vão se readaptar ou não vão readaptar, vão ter condições para o fazer. O que é que vai acontecer aos milhões de trabalhadores que estão afetos à indústria automóvel? E depois temos a manutenção automóvel também num carro elétrico. Porque vamos de encontro aqui à inteligência artificial. Exatamente. E aos carros autónomos. Ora, uma vez que eles são elétricos, é uma grande mais-valia serem autónomos, e têm toda uma panóplia de elementos elétricos e eletrónicos, e as oficinas também estão preparadas para isso. Vítor? Não, é assim, muito honestamente, as oficinas, eu diria, a maioria das oficinas não estão preparadas. Aliás, há muita gente neste momento que nem sequer está a acompanhar o presente que existe. Exatamente. Essa é uma situação pontual e que acontece, e eu por vezes falo com muitos colegas meus e apercebo que nem toda a gente tem uma noção concreta do que é que será os próximos 5 anos, quanto mais nós estamos a falar de mais de 25 anos. Há aqui uma viragem muito grande. Eu costumo dizer e continuo a dizer, o futuro não para, e por muito que a nós nos custe, nós não vamos conseguir pará-lo. A realidade está aí e nós não podemos ter a dificuldade da mudança, mas sim tentarmos nos adaptar à mudança. Essa é uma questão que é indispensável e que passa. Mas há aqui uma clara evidência, Vítor, que as marcas, eu penso que o truque das marcas é precisamente tentarem sugar toda a manutenção das novas máquinas, precisamente nas próprias marcas, porque ninguém vai estar preparado para conseguir fazer uma manutenção ou fazer uma simples muda de óleo a um veículo destes. Aliás, os carros elétricos, se nós começarmos a ver, tudo é diferente neles. Exatamente. Os próprios fluidos que existem, desde o próprio óleo que existe dentro dos compressores de ar-condicionado, não tem nada a ver com o lubrificante que existe dentro de um compressor de um carro convencional, com um R134, com um 23Y. Portanto, são componentes que têm características totalmente diferentes. E tudo isso requer uma informação e um conhecimento para que se possa prestar um bom serviço, senão não há a menor hipótese de o fazer.
Pois muito bem, nós estamos a aproximar-nos do final da emissão de hoje. Estes temas que aqui falámos hoje, podem consultá-los na página do programa no Facebook, facebook.com/motores a nossa paixão. Ainda hoje à noite vai ficar disponível toda esta informação para poderem consultar. Mas não quero terminar a emissão sem falar de uma coisa que é extremamente importante para Portugal, que é o Rally de Portugal. Começou hoje, foi hoje para a estrada e vai estar nas nossas estradas aqui no Norte até domingo. Ampla cobertura por parte da RTP nos seus vários canais e eu ontem falei deste Rally, o melhor Rally do mundo, que este ano tem a edição número 52, que o ano passado teve um comportamento exemplar por parte das centenas de milhares de pessoas que ocorreram aos diversos troços para ver as belas máquinas passarem. Eu estou convencido que este ano ainda vai ser melhor, porque nós vamos continuar a dar um exemplo lá para fora de que somos, de facto, gente de 5 estrelas, que estamos a ver o rally e os carros e os pilotos passarem em perfeita segurança e fazer a grande festa do automóvel. E com motores a combustão. E com motores a combustão. Embora já tenha sido apresentado à comunicação social o primeiro campeonato de carros elétricos. Havemos de falar nisso noutra emissão. Pode ser um perigo para quem os vai ver, porque não os ouve. Exatamente. Aliás, vai ser obrigatório os carros elétricos emitirem ruído precisamente por causa dos peões. Exatamente. Pronto, eu acho isso muito bem. Rally de Portugal, primeiro líder, Otto Tanak, em Toyota. Amanhã a RTP vai transmitir, no sábado e no domingo. No domingo, a final do célebre troço de Faf, o salto da Lameirinha, não é? Como se chama? Aquele salto espetacular que os carros voam 40 e 50 metros até atingiram o chão, e o ano passado houve um acidente brutal. Felizmente o piloto saiu ileso, não é? Portanto, já sabem, se não têm nada programado para o fim de semana, consultem no nosso site, na nossa página no Facebook, toda a informação sobre o Rally de Portugal e vão ver as grandes máquinas passar e façam a festa do automóvel, porque o desporto não é só futebol, os automóveis também são. Nós vamos voltar apenas em junho, porque a próxima emissão seria dia 31 de maio, que é feriado, é dia do Corpo de Deus, e nós vamos fazer uma pausa. Voltamos, portanto, na primeira semana de junho para mais uma emissão deste programa que fazemos com tanto empenho, com tanta dedicação, para estarmos na vossa companhia ao longo de 1 hora, ou quem sabe, às vezes mais. João, Vítor, muito obrigado. Cá estaremos aqui sensivelmente 3 semanas, não é? Exatamente. E ainda não sabemos o que é que iremos falar, mas seguramente iremos falar do Rally de Portugal. E de motores. E de motores, não é? Muito bem. Que é aquilo que nos apaixona. Exatamente. Muito obrigado por terem estado desse lado. Eu quero agradecer, antes de mais quero-vos pedir desculpa também pelo atraso no início da emissão. A realização de hoje esteve a cargo de Julieta Carneiro e Joana Ochoa. Muito obrigado pelos apanhados do genérico deste programa. Continuação de uma muito boa noite, tenham um excelente fim de semana, fiquem bem e sejam felizes. Motores, a nossa paixão.